Olá, pessoal. Eu sou a Raíza, aluna de mestrado do IC na área de Engenharia da Informação, e esse é meu projeto de pesquisa, revelando vieses de gênero em decisões judiciais com processamento de linguagem natural. Eu sou orientada pelas professoras Esther Colombini e Sandra Ávila, do Instituto de Computação, e nossa pesquisa vem sendo feita também em colaboração com a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. A ideia hoje é explicar um pouco a motivação por trás desse trabalho e o que a gente pretende com ele, né? Quais são os nossos objetivos e como a gente pretende trabalhar para chegar neles. Vamos começar falando sobre estereótipos. Então, o que é estereotipar, né? O que é um estereótipo? O estereótipo é uma visão generalizada sobre um grupo. A gente estereotipa alguém quando a gente atribui a essa pessoa uma característica que é entendida como típica do grupo ao qual essa pessoa pertence. Então, quando a gente faz isso, a gente desconsidera características individuais dessa pessoa. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? O tempo todo nós estereotipamos outras pessoas e existem razões para isso, na verdade. Porque o mundo à nossa volta é bastante complexo e estereotipar é uma maneira da gente interpretar esse mundo de uma maneira simplificada. Isso não é necessariamente ruim. Nem todo estereótipo é ruim e alguns, inclusive, podem ser verdadeiros, o que não significa que eles deixam de ser estereótipos, né? Mas o fato é que alguns estereótipos estão respaldados na realidade. Acontece que, em alguns contextos, reforçar estereótipos pode ter efeitos negativos reais na vida das pessoas, principalmente quando eles perpetuam opressões sobre grupos que já são desfavorecidos. Isso é ainda pior quando é reforçado de maneira sistemática e institucional. E é com esse contexto que a gente se preocupa aqui. Bom, vamos dar um exemplo. Vamos considerar a seguinte situação. Uma mulher sofreu algum tipo de violência, por exemplo, um abuso sexual. E essa mulher buscou as vias institucionais para obter ajuda, para obter algum tipo de reparação, enfim. Ela fez uma denúncia formal, figurou como vítima em um processo judicial, passou, por todos os procedimentos oficiais, enfim. Em algum momento, o tribunal que fez a apreciação final do caso decidiu por considerar que não havia indícios suficientes para comprovar essa ofensa, pelos seguintes motivos. A vítima não gritou por ajuda enquanto ela sofria a violência. Logo depois de sofrer essa violência, ela não buscou ajuda imediatamente. Quando o depoimento da vítima foi colhido, ela parecia calma, serena, o que, de acordo com o tribunal, seria incompatível com o que se esperaria nessa situação. Ou seja, no fim das contas, ela não preenchia os requisitos de uma vítima ideal. Se parece absurdo, é porque é mesmo, mas é um absurdo com o qual a gente convive. Esse é um exemplo real de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2016. É muito frequente que minorias de gênero e outras minorias também sejam vítimas desse tipo de resposta institucional inadequada em razão da perpetuação de estereótipos, não só em casos de violência sexual, mas em muitos outros. Isso tem algumas consequências como o reforço da estrutura machista da nossa sociedade, a diminuição da dignidade das pessoas que pertencem a esses grupos e, efetivamente, o impedimento de que pessoas que pertencem a esses grupos acessem coisas às quais têm direito. Ou seja, no fim das contas, parece que não faltam motivos para que isso seja investigado mais a fundo. E, bom, muitos cientistas sociais têm se dedicado exatamente a essa tarefa, com métodos qualitativos e quantitativos, e é por isso, aliás, que a gente tem evidências sobre esse fenômeno e sobre algumas de suas consequências. Acontece que tem algumas questões que continuam difíceis de ser respondidas, justamente porque elas exigiriam um processamento maior de informações. Algumas dessas perguntas são: por exemplo, em quais casos os tribunais manifestam mais esse tipo de viés? Com que frequência isso acontece? Existem correlações entre esses vieses e outros aspectos do caso? Por exemplo, como esse tipo de coisa tem variado no tempo? E no espaço, existe algum padrão geográfico? Tem perfis de cortes ou de julgadores que são mais propensos a isso? Como esses achados se relacionam com estatísticas sobre violência de gênero? Como é que a gente pode avaliar a qualidade das decisões proferidas nesses casos, em larga escala? Dá para sistematizar as respostas finais de cada decisão? Elas se relacionam com esses vieses?
E com tudo isso, como que é possível construir políticas para que a resposta institucional à violência de gênero seja a mais adequada possível? Quem vai responder a essas e a outras perguntas não somos nós, elas continuam sendo objeto das ciências sociais. Mas a gente pode dar uma ajudinha para processar essa informação toda com técnicas de processamento de linguagem natural. Bom, a gente tem então duas hipóteses. Primeiro, estereótipos de gênero podem ser detectados em decisões judiciais, e mais do que isso, eles podem ser detectados em larga escala. E segundo, a área de processamento de linguagem natural tem abordagens adequadas para fazer esse tipo de detecção e associações de atributos relacionados a esses vieses. Essas hipóteses são, então, a coluna vertebral do nosso trabalho, e para investigar elas a gente precisa entender um pouco como é possível que essas técnicas sejam aplicadas para esse tipo de coisa. Usar processamento de linguagem natural no ramo legal não é exatamente uma novidade, né? Aliás, como ocorre em outras ciências sociais também, uma infinidade de dados em formato de texto é gerada no universo jurídico todos os dias, desde contratos até decisões judiciais. E o uso de técnicas de inteligência artificial para processar esses documentos todos tem crescido bastante e atendido a diversas demandas, tanto no mercado e na advocacia privada, né, em que esse tipo de técnica auxilia na tomada de decisão, quanto também em tribunais, em que alguns trabalhos são facilitados pela automatização de tarefas. Então, existem exemplos de aplicação dessas técnicas, inclusive em tribunais brasileiros. A gente destaca aqui as tarefas que mais têm sido automatizadas nesse ramo, que são a modelagem em tópicos, a sumarização de textos, a classificação de documentos e técnicas baseadas em análise de sentimento. Ao mesmo tempo, a gente também identificou, revisando a literatura, que essas tarefas não têm sido tão exploradas no cenário de direitos humanos. Então, identificando esse gap, isso serve também de motivação para o nosso projeto. O nosso interesse, então, está focado principalmente no seguinte conjunto de dados: decisões judiciais proferidas por cortes estaduais brasileiras em casos relacionados a violências de gênero diversas. Vale lembrar que é bastante factível coletar esses dados, porque no Brasil, desde 2006, a partir da Lei 11.419, os processos judiciais vêm sendo informatizados. Então, uma boa parte dessas decisões está disponível nos próprios sites dos tribunais. Então, sobre esses dados, a gente pode investigar a aplicação de algumas técnicas que, ao que tudo indica, podem ser úteis para ajudar a detectar vieses no texto. Uma delas é a modelagem de tópicos, ou topic modeling, que é, na verdade, um conjunto de técnicas que busca encontrar relações semânticas que permitam agrupar textos com base em sua similaridade. Na sua forma mais clássica, o Topic Modeling tem o objetivo de identificar uma estrutura de tópicos em um conjunto de textos, mesmo que essa estrutura esteja num primeiro momento escondida ou meio implícita. A partir da identificação dessas estruturas, a gente também conseguiria detectar tendências de tópicos ao longo do tempo, com a modelagem de tópicos dinâmica, e fazer uma análise ainda mais completa se a gente considerar os metadados associados a esses documentos. Um outro conjunto de técnicas de interesse é a análise de sentimento. A análise de sentimento é um termo guarda-chuva para se referir a um conjunto de técnicas que permitem detectar várias coisas. Por exemplo, a subjetividade de um texto, ou seja, se o conteúdo dele é factual ou subjetivo, a polaridade do conteúdo do texto, ou seja, se ele tem uma carga positiva, negativa ou neutra, as emoções que estão contidas ali, por exemplo, raiva, alegria, esse tipo de coisa. Isso poderia nos permitir identificar algumas relações semânticas presentes naquele conteúdo. E isso também facilita tarefas de classificação, inclusive classificação não supervisionada ou minimamente supervisionada. Isso é bem importante para a gente, porque quer dizer que a gente pode fazer essa análise sem muita anotação dos dados, e a gente sabe muito bem que anotar dados é um processo super custoso. Além disso, existem outras abordagens de processamento de linguagem natural propostas na literatura que podem ser úteis para a detecção de vieses em texto, principalmente em aprendizado profundo não supervisionado. Nossa metodologia de trabalho, então, vai começar com a coleta e pré-processamento dos dados, para formar o nosso corpus de decisões. Tanto as ferramentas de coleta quanto o corpus fazem parte da contribuição do trabalho, já que vão ficar disponíveis para uso em outros projetos também.
Então, a gente vai aplicar essas técnicas que a gente mencionou sobre esse corpus e vai avaliar a qualidade dos resultados iterativamente. Durante todo o trabalho, também é muito importante não deixar de lado a revisão de literatura e a troca de informações e experiências com especialistas do domínio. Afinal, além deles serem os principais usuários dos resultados que a gente está propondo, a qualidade do nosso modelo depende desse tipo de conhecimento. A ideia, então, é que ao final desse processo todo a gente tenha construído um framework de processamento de linguagem natural que, ao mesmo tempo, seja útil para especialistas do domínio, para que eles façam ainda mais análise sobre seus objetos de estudo. Então, especialista do domínio, aqui a gente está falando, por exemplo, das áreas de direito, estudos de gênero, políticas públicas e outras ciências sociais. E também que mostrem novas possibilidades de aplicação de técnicas de análise automática de texto baseadas em semântica, o que representa um avanço computacional importante. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por terem acompanhado até aqui. Agora, bora trabalhar na implementação desse projeto. Eu deixo aqui meu contato para quem tiver interesse em trocar ideias a respeito, trazer dúvidas ou sugestões, que é raiza.benatti@gmail.com. Eu aproveito também para agradecer a CAPES, que é a instituição que financia essa pesquisa. Tchau, tchau!